antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão do Salmo. Nós somos o povo e o rebanho do... Somos o povo e o rebanho do Senhor. Cantemos mais uma vez. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esta é a grande verdade desta noite. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Você que nos acompanha pelo amado pelo Senhor, mesmo não estando fisicamente aqui, presente a esta assembleia com a equipe de celebração, mas você está no coração do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E hoje, o Evangelho de Mateus, nesse 11º domingo do tempo comum, vai nos orientar a respeito de algumas coisas muito importantes. Eu anotei algumas para que nós possamos meditar juntos e nos deixar enriquecer pela palavra do Senhor. A primeira coisa nós encontramos no versículo 36, uma declaração do evangelista dizendo assim: quando Jesus viu as multidões, encheu-se de compaixão por elas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos vê. Na nossa situação concreta de vida, Jesus nos vê. Muitas vezes nós passamos por sofrimentos terríveis e achamos que o Senhor nos abandonou. Muitas vezes nós parecemos estar escravizados numa situação de sofrimento tão profundo que olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, para a frente e para trás e pensamos, Deus me esqueceu. Mas isso não é verdade. O Senhor vê o seu sofrimento. Aquilo que Mateus relata aqui é o mesmo que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 3. Deus vê o sofrimento de seu povo. Deus ouve a oração do seu povo e Deus toma uma postura para resgatar, para salvar o seu povo. A primeira constatação, então, de Mateus é essa: Jesus vê. Segunda constatação, Jesus se enche de compaixão. Jesus tem compaixão das pessoas. Compaixão não é ter dó. Tem pessoas que pensam que é a mesma coisa, não é verdade? Ter compaixão é sofrer com. Porém, a compaixão não é algo que me faz cruzar os braços e dizer assim, nossa, mas fulano está sofrendo tanto, nossa, mas fulano está passando por tanta dificuldade. Não, a compaixão não me deixa de braços cruzados. A compaixão me move na direção daquele com quem eu estou sofrendo. Quando eu sinto a sua dor e esse sentir a dor do outro me move em direção a esta pessoa para ajudá-lo. Os pastores da época de Jesus, fariseus, saduceus e tantos outros, eles já não estavam mais importando com as ovelhas do rebanho do Senhor. Eles já não se importavam mais com as pessoas. Por isso essas pessoas se sentiam cansadas e abatidas. E Jesus diz, como ovelhas que não têm pastor. Eles tinham pastores, porém eles se sentiam como pessoas que não tinham pastor, porque os pastores não cuidavam deles. No nosso tempo também tem pastores que não cuidam das ovelhas, que usam as ovelhas para se promover, que usam as ovelhas para crescer, que usam as ovelhas para tirar proveito próprio. Infelizmente, esta é a verdade também. Nós só podemos ser pastores se nós tivermos compaixão do nosso próximo. E aí você que é mãe, você que é pai, você que é irmão, você que é irmã, você que é coordenador de pastoral, você que é membro de pastoral, nós só seremos pastores de verdade se nós tivermos compaixão, se nós tivermos misericórdia das pessoas que Deus colocou à nossa volta. Depois, Jesus faz uma observação para os discípulos. Quando Jesus sente compaixão do povo, Jesus diz assim para eles, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
O campo de evangelização é enorme, é o mundo inteiro. Por isso Jesus vai dizer no final do Evangelho de Mateus e também no final do Evangelho de Marcos: ide pelo mundo inteiro, pregai e batizai. Essa é a grande missão, porque a seara é o mundo inteiro. E nós precisamos ser esses missionários, esses trabalhadores que arregaçam as mangas e vão trabalhar na vinha do Senhor, que não ficamos enrolando na vida, mas que tomamos a postura de trabalhar. E aí, como é que surge um missionário? Jesus hoje dá a receita. Jesus diz: pedi ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não sou eu quem me faço missionário, não fui eu quem me fiz padre. Não é você quem se faz missionário, coordenador de pastoral, membro de uma pastoral. Você é escolhido pelo Senhor. Por isso a comunidade deve orar para que Deus envie pastores para cuidar de sua vinha. Nós precisamos sempre pedir ao Senhor que Ele dê à igreja novos pastores, porque os verdadeiros ministros do Senhor, eles são escolhidos pelo Senhor. Nós podemos saber falar bem, nós podemos ter estudado muito, nós podemos saber fazer muitas coisas na sociedade, mas não é isso quem faz de nós verdadeiros ministros do Senhor. Quem faz de nós verdadeiros ministros é a escolha que o Senhor faz de nós. O Evangelho de João, Jesus vai dizer isso: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi e vos constituí para que vocês produzam frutos e esses frutos permaneçam. Terceira coisa que nós precisamos observar aqui neste Evangelho: depois que Jesus diz que a messe é muito grande, Ele escolhe aqueles que Ele vão enviar. Lembrem-se do que eu disse antes: a compaixão me move na direção da pessoa por quem eu tenho compaixão. Aqui Jesus está se movendo em favor das ovelhas que estão se sentindo sem pastor. E esse mover-se de Jesus, o mover do amor de Jesus por essas ovelhas, é constituir pastores que cuidem destas ovelhas. Então o Evangelho diz assim, no capítulo 10, versículo 1: Jesus chamou os 12 discípulos e deu autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus chama. A resposta sou eu e é você quem dá, mas o chamado é de Jesus. A vocação é do Senhor. Você e eu podemos dizer sim ou dizer não, mas é Ele quem chama. Agora, aquele que foi chamado por Jesus, foi chamado para 3 coisas especiais. Primeiro, para pregar o Evangelho. Apesar de que nós gostamos de fazer outras coisas e ficamos encantados quando a gente vê uma pessoa sendo curada, não é verdade? Sendo curada, sendo liberta de um espírito mau, a gente se encanta e acha que isso que é evangelização de verdade. A evangelização acontece com esses 3 elementos: a pregação, a libertação e a cura. Porém, o mais essencial, ou o essencial, é a pregação. Porque é pela pregação que vem a fé, é pela pregação que vem a libertação, é pela pregação que vem a cura. Então nós somos enviados a pregar o Evangelho do Senhor, a boa notícia. Nós somos chamados a libertar. Por que libertar? Porque quem não está em Jesus é escravo. É escravo das seduções do diabo e é escravo das seduções do mundo. Por isso a nossa ação de libertação é essencial na sociedade, na igreja. E a libertação, ela é física e espiritual, mas sobretudo espiritual. Porque muitas vezes nós estamos com problemas físicos por causa dos nossos problemas espirituais. Às vezes estamos doentes da alma e essa doença da alma se manifesta no nosso corpo. São as doenças psicossomáticas, né? A Aline, que está aí, que é psicóloga, que entende direito disso, né? E nós somos chamados também a curar os corações. Padre, mas como é que eu vou curar o coração de alguém? Meu querido, minha querida, primeiro tendo o seu coração curado. Você só faz alguém feliz se você for feliz. Você só ama alguém se você se sentir amado e se você for amado. E se você se amar também. Nós somos chamados então a pregar, libertar e curar. E aqui é uma coisa interessante. Jesus dá autoridade. Autoridade e poder são as 2 coisas que Jesus dá aos seus discípulos. O poder é a capacidade de fazer. E a autoridade é a permissão para fazer. Os presidentes aí escolhem um embaixador para representá-lo em outro país. Esse embaixador vai com poder e autoridade. Ele pode estar revestido do reconhecimento legal para representar aquele país. No caso dos discípulos, é a mesma coisa.
Cada um de nós que é discípulo do Senhor é revestido de poder para fazer aquilo que Deus quer e também de autoridade. É o Senhor mesmo quem nos sela com o seu Espírito e nos dá autoridade para executar isso. Depois, você talvez, que está me ouvindo em casa, e você da equipe de celebração que está aqui, talvez esteja fazendo a seguinte pergunta: mas eu não sou digno. Quantas pessoas dizem assim, não é verdade? Quando a gente convida alguém, por exemplo, para ser ministro da comunhão eucarística, para fazer uma leitura, para ser catequista, mas eu não sou capaz, eu não sou digno, eu isso, eu aquilo. Meu querido, minha querida, os 12 que Jesus escolheu para serem apóstolos também não valiam muita coisa, não. Então você e eu não precisamos nos sentir indignos ou menos. Vamos analisar só o perfil de alguns deles. Pedro, por exemplo, como diz Joubert, né? Pedro era o encrenqueiro. Jesus escolheu Pedro, o encrenqueiro. Pedro era, quem já assistiu aí o anime de Naruto, Pedro era igual Naruto. Pedro não falava, Pedro fazia. Antes de pensar, ele executava. É assim. Muitas vezes você também é assim, talvez eu também seja assim, mas é você que é escolhido pelo Senhor. É esse Pedro desse jeito, maluco, bravo, encrenqueiro, que repreende até Jesus. Imagina essa situação. Pedro olha para Jesus e fala assim, Pedro olha para Jesus e repreende Jesus, chama a atenção de Jesus, porque Jesus fala que ele vai morrer na cruz. Pedro era assim, mas Jesus escolheu a esse Pedro. Vamos analisar mais algum. André, de quem eu sou apaixonado, né? André trabalhava nos bastidores, André não aparecia. André é como aquela pessoa na igreja que trabalha, mas ninguém vê o seu trabalho. As pessoas que trabalham na liturgia, o padre, todo mundo vê, principalmente agora, né, que vê com as câmeras aí. Mas todo mundo vê. Agora, quem está lá futucando o som, por exemplo, ninguém vê. Quem está lá ligando a rádio, ninguém vê. Mas esse trabalho é essencial. Sem esse trabalho, a evangelização não acontece. As pessoas que limpam a igreja, ninguém vê. Ninguém vem aqui na sexta-feira, por exemplo, olhar quem está limpando a igreja. É aquele que trabalha nos bastidores. Mas é um trabalho essencial. Tiago e João são 2 irmãos. Vale dizer uma palavrinha sobre esses 2. Se Pedro era encrenqueiro, esses 2 eram piores ainda. Esses 2 aqui eram tão bravos que um dia eles viraram para Jesus e falaram assim: ô Senhor, vamos chamar fogo do céu para acabar com esse povoado aí. Jesus chegou na porta de um povoado, as pessoas não quiseram receber Jesus. E aí Tiago e João olham para o Senhor e falam assim: ó, o senhor quer que a gente peça fogo do céu? A gente vai pedir fogo do céu, acaba logo com esse negócio aí, está resolvido o problema. Era assim que eles eram. E também eram ansiosos por autoridade mundana, é óbvio, né? Vocês se lembram bem que a mãe deles foi lá pedir para Jesus: olha, eu quero que o senhor dê para os meus filhos um lugarzinho aí à sua direita quando o senhor estiver lá no céu, quando o senhor estiver no seu reinado. Ela não usa céu, né? Usa reinado. Parece que ela estava pensando nos poderes deste mundo. Pois bem, esses eram Tiago e João, e o Senhor escolheu Tiago e João. Filipe também vale uma palavrinha sobre ele. Filipe, aqui tem professores, né? Tem professores escutando em casa também. Filipe era como aquele aluno encrenqueiro da sala no sentido intelectual. Era aquele aluno que questionava tudo. Filipe pergunta tudo para Jesus. No dia da aula da saudade que Jesus estava dando, né? O último ensinamento de Jesus, Jesus disse para eles: olha, eu e o Pai somos um, aquele que me vê, vê o Pai. De repente Filipe olha para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. É aquele intelectual cético, aquele que duvida de tudo, que questiona tudo. Mas a igreja precisa desse Filipe. A sociedade precisa desse Filipe. Depois tem o Bartolomeu. Bartolomeu, ele era aquele que discriminava as pessoas. Bartolomeu tem outro nome, Natanael. Lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, na abertura do Evangelho, Filipe vai lá e chama Natanael e fala assim: ó, nós encontramos o Messias, venha cá para você ver. E Filipe diz assim para ele: é de Nazaré. E aí Bartolomeu diz assim: por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Era aquele que discriminava, mas era chamado por Jesus. Foi um dos chamados, um dos queridos por Jesus. Tomé não precisa falar, não é verdade? Todo mundo sabe que Tomé duvidou, mas as experiências mais profundas no Evangelho de João foram feitas por Tomé.
É Tomé quem faz a grande declaração, meu Senhor e meu Deus, que nós rezamos na missa. Então, precisamos também de Tomés na igreja? Precisamos de Tomés na igreja. Depois Mateus, que era o cobrador de impostos. Mateus era escravo do Império Romano. Ninguém gostava de Mateus. Se o imposto era R$10, vamos converter para o nosso tempo, né? Se o imposto era R$10, Mateus cobrava 20. Ele entregava 10 e ficava com 10 para ele. Era assim que Mateus agia. Foi chamado por Jesus. Outro chamado por Jesus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esses dois, os evangelhos não narram muitas coisas sobre eles. São aqueles missionários anônimos. Aqueles missionários que fazem as coisas, ninguém está sabendo que está fazendo. São aqueles missionários que às vezes nem tem nome, que às vezes as pessoas vão agradecer, agradecem o padre, agradecem o coordenador da pastoral, mas não lembra daquele missionário que está lá escondidinho, fazendo a coisa acontecer, mas são essenciais na obra. Simão era o encrenqueiro, era o rebelde. Simão era de um lugarzinho de pessoas que queriam à força expulsar os soldados romanos. Ele era daquele grupo que tinha aquela espadinha chamada sica, uma espada curvada, que eles usavam para enfiar debaixo da armadura dos soldados romanos. Era o revolucionário, e Jesus chamou esse revolucionário. E por fim Jesus chamou Judas Iscariotes. Judas é o único que não é galileu nesse grupo aqui. E é interessante que Jesus deu para Judas uma das funções mais importantes da comunidade, a administração do dinheiro. E o Evangelho de João registra que Judas passava a mão no dinheiro da bolsa, mas ainda assim Jesus o escolheu. Meu querido, minha querida, por que eu falei de tudo isso, até demorando? Para você entender que você não precisa estar capacitado para Jesus chamar você. É Ele que, ao chamar você, te enriquece, te capacita para que você seja missionário. Todos esses aqui que foram chamados, foram transformados por Jesus. João, por exemplo, que queria chamar fogo do céu, se tornou o discípulo do amor, o apóstolo do amor. E por aí vai, não vou repetir de todos os outros, fica em casa a tarefa para você ler e pesquisar. Vamos concluindo a nossa reflexão. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 10, nesses dois versículos, tem duas palavras diferentes, discípulo e apóstolo. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que está estudando, é aquele que está aprendendo. O apóstolo é aquele que já está fazendo. Vamos pegar uma comparação aqui para o nosso tempo. O discípulo é o aluno, o apóstolo é o professor. É aquele que já se capacitou e está indo em missão. Por que Jesus usa no primeiro versículo o termo discípulo e no segundo versículo o termo apóstolo? Essa foi a pergunta que eu fiz o dia todo hoje. Por quê? E a minha resposta, pode não ser a correta, mas é a que eu encontrei, é o seguinte: todo discípulo um dia precisa se tornar apóstolo, mas todo apóstolo nunca pode deixar de ser discípulo. Ele tem que continuar aprendendo. Nenhum de nós está pronto. Nós somos chamados, nós somos capacitados, mas todos nós estamos em profunda construção. E depois que Jesus chama os discípulos, diz os seus nomes, Jesus dá as instruções. E aí eu falo bem rapidinho, para a gente não demorar mais. Jesus enviou os 12 dizendo-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Onde é para ir então? É para ir nas pessoas da terra de Israel primeiro. Vocês não devem procurar nem os pagãos e nem os samaritanos agora. Como assim, Jesus? Você está fazendo acepção de pessoas? Não. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês forem mexer com pagãos agora, vocês vão desanimar, porque eles vão encrencar com vocês. Se vocês forem mexer com samaritanos agora, vocês vão desanimar, porque eles vão encrencar com vocês. Então, primeiro evangelize quem é de sua própria terra. Primeiro evangelize aquele que crê como você crê. No nosso tempo, poderíamos dizer assim: por onde eu devo começar a evangelizar? Pela minha casa. A esposa evangelizar o seu marido, o marido evangelizar a sua esposa, nós filhos evangelizarmos os nossos pais e vice-versa. Precisamos primeiro evangelizar aqueles que estão à nossa volta. Segunda instrução que Jesus dá: o que eles devem anunciar? Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Meu querido, minha querida, aquele que é missionário de Jesus precisa anunciar não a si mesmo, nem os seus próprios interesses, nem uma filosofia ou uma teologia. Deve anunciar o reino dos céus. Este reino dos céus depois vai ser identificado com o próprio Jesus
nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo identifica o reino com a pessoa de Jesus. Então, quem é que entra no reino? Aquele que está em Jesus. Quem é que faz parte do reino? Aquele que nasceu de novo pelo poder do Espírito e é conduzido por esse Espírito, vivendo e imitando Jesus de Nazaré. Terceira coisa que Jesus diz aqui: façam sinais. Mostrem que vocês estão indo com a minha autoridade. Quais são os sinais? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Esses sinais são sinais da presença do reino de Deus. São sinais de que o reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega, a cura acontece, a ressurreição acontece e os demônios vão para longe. E você e eu somos enviados como embaixadores do Cristo para realizar tudo isso. Agora, qual é o princípio que nós devemos seguir? Aquele que Jesus diz no último versículo do Evangelho: de graça recebestes, de graça dai. Quanto custa a gente fazer isso? Custa a vida, porque também a vida nós recebemos de graça. Incline a sua cabeça na presença do Senhor e faça a sua oração. Senhor, o nosso nome está na lista dos escolhidos. Hoje o Senhor citou 12, mas também nós, Senhor, somos escolhidos para ir com autoridade e poder, pregar o seu evangelho, ser sinais de cura, de libertação, ser sinal de salvação. Senhor Jesus, encha o nosso coração com teu Santo Espírito, para que ele nos conduza a sermos evangelizadores. Nós queremos ser teus missionários, porque a messe é grande, mas são poucos os que querem trabalhar nela. Senhor, nessa noite, nós nos colocamos à disposição do Senhor. O Senhor que nos chama, nos capacita e nos envia. Obrigado, Senhor, por chamar a cada um de nós. Obrigado por chamar as nossas pastorais, os nossos coordenadores, os membros das pastorais, todos aqueles que se colocam a serviço de teu reino. Obrigado, Senhor, por sua graça, por seu amor, que constantemente nos acompanham. Muito obrigado, Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,